Esse daqui é o canal de cortes do Hero Mania, onde a gente posta cortes das nossas lives e assuntos mais amplos do que os que a gente aborda no canal. Então se você gosta do Hero Mania e quiser receber ainda mais conteúdo, se inscreve aqui e ativa as notificações. Galera, a cada dia que passa, a volta de Dragon Ball Super é mais real. Vamos começar. Ó, isso daqui é um suposto vazamento, tá? Que tá circulando aí lá no Twitter do Moro, do design do Moro na volta de Dragon Ball Super. Olha só. Mas aí você pergunta, de onde surgiu isso, né? De onde surgiu a volta de Dragon Ball Super? Estão circulando aí alguns rumores já, há algumas semanas inclusive, né? De um suposto remake do anime Dragon Ball Super. Tem o Portal Shonen, uma página muito famosa aqui, trouxe esse texto com vários detalhes, ó. Pra quem tá acompanhando aí deve estar por dentro disso, né? Supostos vazamentos apontam o desenvolvimento de um remake de Dragon Ball Super. O rumor se espalhou entre o fandom de Dragon Ball nas redes sociais. De acordo com as especulações, o anúncio pode acontecer em janeiro de 2026 durante o Genkidama Tsuri, o evento especial que celebra os 40 anos de Dragon Ball. A celebração deve trazer grandes novidades relacionadas ao universo criado por Akira Toriyama, um aumento de expectativa para revelações importantes. Então começou a circular esse rumor, né, de que vai ter um remake e tudo mais. E aí o remake ele seria baseado em quê? Seria tipo fazer o Dragon Ball Super de novo, né? Remake, é bem claro. E aí, pô, pelo que eu li dos vazamentos aqui, pelo que eu pesquisei, né, traria coisas que não teve no mangá e tal. E a partir do remake eles continuariam, né? Pra saga do Moro, a saga do Granorá, né? As sagas aí que ficaram bem famosas. Aí, pô, tem o Goku dominando o instinto superior depois disso. Tem o Vegeta conquistando o Ultra Ego. Aí no final, né? O mangá ele tá pausado agora, né? Mas a gente viu o Freeza voltando na forma Black Freeza ali e tal. E aí disso, né, que teve esse suposto vazamento aqui no Reddit desse design do Moro. Mas isso aqui não quer dizer nada que é real, tá, gente? É só um vazamento aí que tá circulando, né? E aí, 25 de janeiro agora vai ter o evento. E aí, o que eu fiquei sabendo depois também, né? Que em abril desse ano vai ter o evento dos games do Dragon Ball, onde eles trazem várias novidades também, né? E aí, nesse evento, pode ser que a gente tenha também mais anúncios de Dragon Ball. O mais provável é que seja um filme, né? Que eles estão fazendo filme de Dragon Ball e tal. Mas também tá nesse bolo aí ou o remake de Dragon Ball Super, que tá vindo esses rumores aí, ou a continuação, que eu acho que é o que a galera mais quer, né? Eu, particularmente, cara, eu acho que não precisa de remake do Dragon Ball Super. Apesar do início do Super ser muito feio, né? A animação é uma merda, né? Inclusive, esse print aqui é do início do Dragon Ball Super, que eles adaptam os dois filmes, né? Que a gente tem o Batalha dos Deuses e o Renascimento de Freeza. Tem algumas leves diferenças ali, né? Uma diferença muito relevante é a diferença do poder do Super Saiyajin God em relação ao do Bills, né? Que no filme parece que é próximo, porque eles não tinham plano de fazer o Super Saiyajin Blue, mas aí no anime mostra que não, tá muito abaixo mesmo, né? O God, assim, infinitamente abaixo do Bills, né? E aí, fazendo esse remake da produção, eles iriam melhorar essas coisas e colocar mais coisas do mangá, né? Seria interessante fazer o remake até, porque eles poderiam canonizar o Daima, o Dragon Ball Daima, e porque teria o Super Saiyajin 4, né? Porque não faz nem sentido se o Daima for canônico e ele vir antes do Super. No Super não tem Super Saiyajin 4, tá ligado? Se você pega, se o Daima, ele passa antes da Batalha dos Deuses, né? Porque a Batalha dos Deuses já é o Super ali e tal. Não era pro Goku ter virado o Super Saiyajin 4 quando ele for lutar com o Bills e não o 3? Porque o 3, quando eles fizeram o Super, né? Não tinha ideia de colocar o 4 na linha principal. Mas enfim, ele poderia corrigir esse erro. Se bem que depois veio um cara lá da produção do Dragon Ball e falou que tudo é canônico no multiverso, né? Então, tipo, desculpa de furo de roteiro, mas é um grande furo no roteiro do Dragon Ball. Então ele poderia consertar isso, né? E tirar algumas coisas ruins e tal. E daria também um tempo pra quê? Porque o Dragon Ball, gente, o Dragon Ball ele era pra ter acabado no Z, tá? Aquele final ali
da saga Majin Buu, quando volta, vai pro futuro lá, e aquele lá é o final. Só que aí, vocês sabem que isso ia dar um problema na economia do Japão, né? Porque o Dragon Ball, ele trazia muito faturamento. Então, os caras iam continuar mesmo sem o Akira Toriyama. O roteiro do Batalha dos Deuses foi escrito sem ele, né? Inclusive, o Goku teria um visual completamente diferente no original, no roteiro original da Batalha dos Deuses. Teria um tom completamente diferente. E aí, o Akira Toriyama, ele reescreveu, ele fez o design do God, né? Que é uma coisa mais simples. Porque eles iam fazer o Super Saiyajin God. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem. O design original do Super Saiyajin God. Ele seria tipo o Goku com cabelo de Super Saiyajin, né? Com o loiro, né? E tal, mas aí seria parecido com o do Super Saiyajin 4. Calma aí, Super Saiyajin God. Original. E ele teria uma capa de energia, cara. Deixa eu ver se eu acho aqui. Seria algo próximo disso aqui, ó. Mas ele teria o cabelo loiro. Deixa eu colocar aqui. Ó, tá vendo? Ele teria uma capa de energia, um cabelo parecido com o Super Saiyajin 4, mas não seria isso aqui, seria loiro. E aí o Akira olhou e falou, não, isso aqui tá uma bosta. Esquece isso aqui, não vai fazer isso aqui não. E aí ele fez esse design que é o que a gente conhece, né? Que o Akira, ele faz esses designs mais minimalistas nas formas finais, né? Se eu for comparar a forma final do Freeza com as formas intermediárias, a forma intermediária tem muito mais chifre, muito mais detalhe, é muito grande. E a forma dele final ali é mais simples, é mais, né, sem detalhes. Seria basicamente isso daqui, ó. Deixa eu clicar na forma certa aqui. Essa aqui é a mais próxima do que seria, ó. Mas ele não ficaria sem camisa, eu acho, né? Tomara que não. Mas seria um design completamente diferente, entendeu? E aí o Akira se envolveu, o Akira tirou o tom de terror que teria do filme, né? Seria basicamente isso aqui, ó. Tá vendo? Porque seria um filme bem sério e tal. E aí ele reescreveu e começou a participar, porque ele já não tinha participado do GT, né? E aí ele começou a fazer parte, mas não tanto. Mas ele foi meio obrigado, porque os caras iam fazer o Dragon Ball com ou sem ele, entendeu? E aí, o que acontece? O Dragon Ball, ele precisa ter coisas porque é algo muito grande, cara. É uma obra, é uma franquia que é muito grande, ficou muito maior do que o Akira Toriyama. É a maior franquia do Japão, se a gente for ver, né? Inclusive o Goku foi embaixador das Olimpíadas no Japão lá em 2021, né? E eles vão ter que estar sempre fazendo alguma coisa, porque eles precisam estar sempre vendendo coisas, né? Mas também não é igual o One Piece, por exemplo, que não pode parar de ter episódio. O Dragon Ball acabou em 2018, né? O Dragon Ball Super. Fazem quantos anos já? Vai fazer 8 anos esse ano agora. E aí o mangá continuou um pouco, aí agora parou o mangá. Aí eles vão lançando filme de assim, ano sim, ano não. Aí ano passado lançou o animezinho curto ali, o Dragon Ball Daima, né? Então, eles têm que estar sempre fazendo coisas assim pra movimentar, pra estar vendendo. Mas é só por isso, porque se fosse depender do Akira, ele tinha acabado no Z, velho. Não era nem pra ter o GT. E aí, acho que o Z também, cara, ele sempre queria acabar ali, né? Ele queria acabar na batalha do Cell depois, aí o Gohan ia ser protagonista. Mas aí não deu certo, aí tem a saga Majin Buu e tal, era pra ter acabado já. Se fosse depender da obra, mas é algo tão grandioso que gera tanto dinheiro, né? Porque tem a Toei que vende as coisas dela lá, a Bandai vende os brinquedos, é muito produto licenciado, é muita coisa. E isso gera muito dinheiro pro Japão. Inclusive, diz que o pessoal da economia do Japão falou, não, tem que voltar ao Dragon Ball, senão vai quebrar a economia aqui. Entendeu? Então, esse remake do Dragon Ball Super seria pra isso, tipo, pô, eles ganham um tempo, né? Porque agora o Toyotaro vai estar à frente ali das histórias, né? Depois que o Akira se foi. E, pô, o cara começou a escrever Dragon Ball AF, agora virou... Inclusive o Toyotaro tá muito presente no Dragon Ball Super também, né? E aí, cara, eles podem fazer o remake ou podem fazer uma continuação também, porque tem já história no mangá, né? Tem umas 3 sagas ali depois do Super que já daria pra fazer. E aí, pô, se eles continuarem fazendo o mangá dali pra frente, dá pra fazer de boa. E, cara, gera muita grana. Mas, minha opinião sincera aqui, tá? Eu acho que eles vão anunciar alguma coisa, pelo que eu li dos vazamentos. Eu acho que tem mais chance de ser o remake. Por quê? Pra ganhar tempo. Porque tem que estar fazendo coisa do Dragon Ball, mas não precisa ser assim, o principal, entendeu? E aí encaixa o Daima, talvez. Faz aí, né? Igual teve o Dragon Ball Kai lá. Só que o Dragon Ball Kai não chega a ser um remake, né?
Mas enfim, eu acho que deve ser um remake de alguma coisa ou um filme. Agora, a continuação, eu acho que demoraria mais anos. Porque, cara, olha o tanto de tempo que demorou entre acabar o Dragon Ball GT, né? Acabou em 97, até lançar o Super. O Super é 2015, né? Então, pô, foi muitos anos, velho. Acho que 17 anos. Então, se for pegar do final do Dragon Ball Super do anime, tá muito recente, eu acho, pra fazer uma continuação. Entendeu? O... Tanto é que o Daima ele não é uma continuação, ele é uma minissérie que se passa entre uma série e outra, né? O Toby Calvo perguntou, Luiz, você acha que Dragon Ball Daima possa ter alguma continuação? Cara, eu acho que pode ser esse remake do Super, tá ligado? Mas é que o Daima ele foi a última obra que o Akira escreveu, né? Inclusive tem até umas questões assim, de divergência da Toei com o Dragon Ball Daima e tal. Mas como foi ele que escreveu, eu não sei, cara, se teria continuação. Eu acho que a Toei vai focar no Dragon Ball Super. Porque é muito grande, né? E o Dragon Ball Super é feito só pra vender. Que é o que a Toei quer, né? Ele não é feito para o Akira. O que o Akira fez, o que é o Dragon Ball, é o Z. O Super, tanto é que a personalidade deles já mudam. Tem um monte de retcon, né? Que nem eu não gosto, cara, do retcon que eles fazem dos Saiyajins, né? Os Saiyajins do Akira era aquela parada de, pô, os caras não gostavam dos filhos, né? Eles tinham um instinto ali bem primitivo, bem primata mesmo, né? De querer ver o filho mais forte e tal. A história do Bardock antiga é muito melhor do que fizeram no Dragon Ball Super Broly, que o Bardock virou o Jor-El. Eles humanizam muito, né? O Vegeta, pô, no Z, ele nunca tinha abraçado o filho dele. Ele nem queria ter uma família, ele não sentia amor pelas pessoas. Aí quando vem no Dragon Ball Super, aí ele tá fazendo dancinha lá, né? Tá. Aí ele, não, eu não vou treinar porque. Tudo bem que é o desenvolvimento de personagem, mas mudou muita coisa, né? O Dragon Ball Super, ele tira muito a essência do que eram os Saiyajins e humanizam eles, entendeu? O Goku fica muito mais bobão. Eu gostava muito mais do Goku no Z. O Goku era sério, era calculista, entendeu? É porradaria, né? E aí acabou que fica uma parada mais friendly family, entendeu? Os Saiyajins, eles perderam a essência dos Saiyajins, da raça guerreira, né? E viraram humanos praticamente. Então, isso não só os Saiyajins da Terra, mas no passado também, o que eles fizeram com o Bardock, como eu falei pra vocês. A mudança do Bardock, daquele filme original, né? Saiu lá muitos anos atrás, pra o Dragon Ball Super Broly, é gritante. E eu prefiro o antigo. A essência dos Saiyajins antes, cara, era muito melhor. Muito melhor mesmo. Mas enfim, pode ser, ó, fiquem atentos nessa data, 25 de janeiro, a gente pode ter o anúncio ou da continuação do Dragon Ball Super, ou do remake do Dragon Ball Super, porque tem esses rumores, esses vazamentos, mas também pode ser que a gente não tenha nada. E se não tiver nada, aí pode ser que em abril, na festa lá dos games do Dragon Ball, a gente tenha o anúncio, porque foi